vamos falar sobre a vida. Eu andei mexendo nas minhas playlists esses últimos dias e escutando várias músicas que eu não escuto há algum tempo. E uma dessas músicas, eu acho que vale a pena conversar sobre ela. Eu estou falando de uma música que chama Maior, escrita pelo Danny Black. Não sei se vocês conhecem o Danny Black, ele é filho da TT Espíndola. É um artista jovem, extremamente talentoso, compositor, músico, e eu gosto muito dessa música na versão que ele canta junto com o Milton Nascimento. Eu sou suspeita com a voz do Milton, né? Mas o que me importa dessa música é a letra, e ela apareceu aqui nas minhas conversas de novo, num momento em que eu tenho pensado muito sobre essa coisa da gente viver no projeto do futuro, né? O quanto de energia a gente gasta com o que a gente quer que aconteça, com o que a gente imagina que vai ser e que na realidade nunca é, né? Sempre se realiza de uma maneira diferente. E enquanto a gente está pensando no que vai ser, o que é o hoje, está passando, né? E li um texto esses dias muito bonito e que me deu um chacoalhão bem importante do Newton Bonder, que é um autor também incrível, e falando exatamente sobre esse inesperado da vida, o quanto que o futuro é, o que cabe ao futuro é esse inesperado, né? Que a gente deveria colocar o foco, a motivação e o esforço no que está acontecendo agora. E achei que essa música tem muito a ver com isso, de alguma maneira relacionada. Então, eu vou ler a música aqui e vou fazer meus comentários. Vamos lá. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Além de poética, assim, né? Essa música, ela vai falar muito sobre essa evolução, sobre o quanto a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai melhorando ao longo do tempo. E eu acho muito bonito dizer que a gente é filho do mistério, porque a realidade é que tem muita coisa que a gente não compreende e que a gente não precisa compreender. Eu sou uma pessoa de ficar pensando e elaborando muito pensamento e querendo racionalizar e explicar muitas coisas. E tem coisas que não precisam ter explicação. Ou que eu gosto de pensar que, assim, a explicação sobre elas, o meu pensamento não alcança, né? Então, com certeza existe um racional nisso, mas a minha cabeça, meu pensamento não chega nisso. Então, aquilo que a gente não consegue explicar, a gente chama de mistério. E a gente é filho do mistério. Toda vez que a gente vê qualquer coisa na natureza, para além de nós, né? Tem tanta coisa que a gente não consegue entender, tanta perfeição, tanta sincronicidade das coisas que você diz, gente, como é que isso tudo funciona? E funciona. Então, a gente é filho desse mistério. E aí vem o segundo pedaço da música que diz assim: as cores mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás. Olha que coisa profunda tem aqui. Então, primeiro assim, as cores mudam. Todo dia, aquilo que a gente vê, a maneira como a gente vê é outra, né? São outras cores, são outras coisas que a gente enxerga. As mudas crescem quando se desnudam. Se a gente pensar numa planta, para que uma planta exista, ela precisou deixar morrer a semente, deixar de ser semente para virar muda, para virar planta. Então, quando se desnuda, né, a semente normalmente ela perde aquela proteção externa, aquela casca, e de dentro dela nasce a muda, que depois vai se transformar naquela coisa que é uma planta adulta, uma planta completa. Toda vez que a gente cresce, a gente normalmente tem que deixar essas cascas para trás. E deixar morrer essa casca, essa semente, normalmente envolve dor, envolve algum sofrimento, envolve a morte de alguma parte, de alguma coisa em nós. E aí ele continua, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios.
evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei. Somente atento à voz do tempo saberei. Então, quando a gente passa por essas dores, por esses processos de perda, a gente não sabe que amanhã a gente vai virar aquela árvore maravilhosa, né? A gente não sabe que aquela dor estava nos conduzindo para uma coisa melhor, a gente não sabe que aquele choro valia ouro. A gente existe entre mistérios e silêncios. Então, lá no começo, ele diz que a gente é filho do mistério e do silêncio. E aqui que a gente continua existindo entre mistérios e silêncios. A gente não compreende tudo de nós, tudo da nossa vida, tudo que acontece, todos os fatos, todas as coisas como a gente reage, tudo como a gente se sente. Mas a gente continua, apesar de não ter essa compreensão e apesar de ter uma evolução que muitas vezes é silenciosa, é pessoal, né? É de cada um lidando consigo mesmo, com a sua alma, com as suas dores, com os seus crescimentos, a gente está caminhando para frente. A cada lua, a cada sol, a cada novo dia, a cada renascimento, a cada morte, a gente está evoluindo. E esse pedaço final para mim é muito importante. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Então a gente faz o melhor que existe em nós, a gente dá o melhor de nós, a gente faz o que está ao nosso alcance, né? Naquele momento, se sou súdito, se sou rei, com os recursos que a gente tem, com a vida que a gente tem, com o alcance de pensamento que a gente tem. E a gente só vai saber do resultado, ou se estava certo, se estava errado, quando a gente olhar para a voz do tempo. E aqui eu penso nesse tempo como uma linha do tempo estendida, porque a gente costuma olhar para os nossos erros e acertos, para as nossas dores e alegrias, num momento muito específico, né? Num ponto do tempo, que é muito pequeno e que, por aproximar muito, torna tudo grande demais, tanto o que é bom como o que é ruim. Quando a gente vai se afastando, como quando a gente pega um mapa e vai distanciando, assim, vai diminuindo, né? A gente vai ficando mais longe, mais longe, mais longe. Aquilo que parecia tão importante se torna apenas um ponto no meio do todo. Isso é extremamente confortável de pensar. Se você alonga essa linha do tempo da sua vida, todos os acontecimentos eles passam a ser menos relevantes individualmente, embora necessários para fazer de você quem você é. E você conseguir olhar para momentos, especialmente os difíceis, como apenas um momento de um todo de vida que você vai ter, faz com que tudo seja mais leve, né? E que no fim das contas a gente pense que o que importa é esse tempo todo, é essa vida toda que a gente vai viver, e não cada um desses acontecimentos de maneira isolada. Então, eu te convido a ouvir não só essa música, mas outras do Danny Black. E se você for ouvir a música maior, te convido a olhar a versão do Milton Nascimento. Até a próxima.